Boa noite, irmãos, a paz do Senhor a todos, sejam bem-vindos, vamos se assentar em nome de Jesus. E aos irmãos que nos assistem, sejam bem-vindos, a paz do Senhor a todos também. Glória a Deus, que bom que estamos aqui reunidos, na presença do nosso Deus, na vontade do nosso Deus. Tem muita gente que não gosta de vir 2 dias seguidos na igreja, né? Domingo de novo, sexta, sábado, domingo, né? O povo fica meio preguiçoso, prefere estar na internet, né? Assistindo pela internet. Glória a Deus pela tua vontade, pelo seu desejo, glória a Deus, né? Deus ele esquadrinha o coração, irmãos, ele prova os nossos pensamentos, esforça-te, tenha bom ânimo, que o Senhor é contigo. Amém? Irmãos, mensagem de hoje de guerra, vai falar sobre armas. Eu vou começar a falar de algumas armas, eu vou terminar sexta-feira que vem. Então essas armas que nós usamos, espirituais numa guerra, nem todos podem usar, nem todos estão preparados, dependendo da guerra que você quer entrar, se você não estiver preparado, você vai receber só retaliação, só destruição. Ao invés de melhorar, vai piorar. Por quê? Mas eu tenho Jesus, mas você não está preparado. Eu faço parte do exército, mas você já está preparado para certas batalhas. Às vezes fazer parte do exército não quer dizer que você, como soldado, você está preparado para certas missões. E essas missões, elas precisam de treinamentos para que você possa vencê-la. Efésios 6:13 a 17, o título da mensagem hoje é Armas da Guerra Espiritual. Por isso, vistam-se de toda a armadura de Deus, para que possam resistir no dia mau e permanecer inabaláveis depois de terem feito tudo. Assim permaneçam firmes, cingindo-se com o cinto da verdade, vestindo-se com a couraça da justiça e tendo os pés calçados com a prontidão do evangelho da paz. Além disso, usem o escudo da fé, com a qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno. Usem o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Essas armas nós já falamos delas, já pregamos, já ensinei, mas eu vou falar de certas particularidades que ela tem, que às vezes as pessoas não conhecem. Cristo está acima de tudo, irmãos. Ele foi colocado acima de todos os tronos, ele está à direita do Deus Pai Todo-Poderoso, mas não há principado, não há autoridade, não há poder, não há domínio, não há nada que possa derrotar Jesus. O nome de Jesus é poderoso, o nome de Jesus tem poder para nós vencermos qualquer batalha. Não existe batalhas que um crente ele vai perder. Existem batalhas que o crente não está preparado para vencer. É por isso que nós temos que aprender a nos preparar. E o Senhor nos dá a dica aqui da armadura de Deus, né? Porque todas as coisas foram sujeitas a Deus. Todas as coisas estão sujeitas ao Senhor Jesus. Todas as coisas. Então ninguém pode vencer a Deus, ninguém pode vencer Jesus, ninguém pode vencer o Espírito Santo, ninguém. E se Ele é por nós, quem será contra nós? É aquilo que a palavra do Senhor diz, o povo perece por falta de conhecimento. Lá em Efésios 1, versículo 20 a 22, Deus exerceu esse poder em Cristo, ressuscitando dentre os mortos e assentando à sua direita nas regiões celestiais. Então esse poder foi transferido para Jesus, né? Verdadeiramente, quando ele ressuscitou, ele venceu a morte. Então no mundo, irmãos, espiritual, a única coisa que eu e você não conseguimos vencer é o quê? A morte. Raramente, com raras exceções,
nós temos caso que Deus permitiu ressuscitar. Lázaro, muitas pessoas no mundo ressuscitaram, tiveram experiência, assim por diante. Mas quando a pessoa ela ressuscita, ela vence a morte, né, ela consegue vencer a morte, ela adquire um poder muito grande. Ou então vou morrer para depois voltar. E que se você não voltar, se você não for ressuscitado? Então a morte trouxe a Jesus a vitória. Então simboliza também a vitória de Satanás. Satanás é representado pela morte. Ele é o espírito da morte. Ele mata, ele rouba, ele destrói. Então vencer a morte é ter ele subjugado a você. Vencer a morte que nós vencemos agora não é essa morte física. A morte que nós vencemos agora é a morte causada pelo pecado. Vencer o pecado, você adquire autoridade e poder. Então, o poder de Deus, ele é concebido para nós à medida em que nós vencemos o pecado. Vencemos aquilo que Deus não quer que nós façamos, pensamos ou falemos. Nós não podemos deixar que o pecado domine a nós, porque o fruto da carne é a morte, o salário do pecado é a morte. Então, quando eu e você vencemos o pecado, nós recebemos autoridade. Então, Jesus, ele passou por um teste antes dele morrer na cruz. Ele foi o quê? Ele foi tentado pelo próprio Satanás, mas ele venceu Satanás. Não foi como o primeiro Adão, que entregou a Satanás de bandeja toda a humanidade, por causa de um fruto. A desobediência à palavra de Deus te tira a autoridade. A obediência à palavra de Deus te dá autoridade e poder no mundo espiritual. Então, como que nós adquirimos essa autoridade? Obedecendo, fazendo com que a palavra de Deus seja a verdade. Próximo versículo. Muito acima de todo governo e autoridade, poder e domínio, e de todo nome que se possa invocar, não apenas nesta era, mas também na que há de vir. Deus colocou todas as coisas debaixo dos pés dele. Dele quem? Jesus. É por isso que nós temos que aceitar Jesus. Aceitar Jesus, todas as coisas estão submetidas a nós também. Ah, mas é automático? Dependendo da maneira que você vai se santificando, esse poder vai aumentando na sua vida. Santificar, irmãos, é desligar do mundo. Santificar, na verdade, é perder o prazer do mundo. Santificar é você adquirir o prazer de Deus, do reino de Deus. A igreja hoje ela está muito fraca. Por quê? Porque as pessoas passam um grande tempo buscando as coisas do mundo. E o Senhor Jesus fala, não se preocupe com essas coisas, busque o meu reino e minha justiça em primeiro lugar. Essas coisas eu garanto que eu vou acrescentar na vida de vocês. Mas a preocupação com as coisas do mundo, o pensamento, o coração, o desejo, né? Não adianta você ficar desejando se você não se santificar. A santidade te dá autoridade contra qualquer situação adversa. Então, quando ele disse aqui, Deus colocou todas as coisas debaixo dos pés dele e o designou cabeça de todas as coisas para a igreja. Então, Jesus, a palavra de Deus, é a cabeça de todas as coisas para a igreja do Senhor. Mais um. Até o 22, tá bom. Então, veja, irmãos, esse poder foi dado a nós conseguimos vencer, mas só de eu ser santo, eu vou alcançar, eu tenho o poder, mas eu tenho que saber usar a arma. Eu tenho autoridade para sair para uma guerra, porque eu sou filho de Deus. Eu tenho autoridade porque eu sou um coronel, um general do exército, mas eu tenho que saber usar as armas. As armas que Deus nos dá, espiritualmente falando. Então todo soldado ele tem que manusear bem as suas armas. Efésios 6:10 diz o seguinte: então, para sermos eficazes nessa guerra,
devemos nos fortalecer no Senhor. Finalmente sejam fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Nós temos que buscar no Senhor essa força. Nós temos que buscar no Senhor esse poder. Não está em igreja, não está em pessoas, não está em religião, não estão em patuás, em cruzinha, em pãozinho, não estão nessas coisas que eles inventam, né? Não estão em campanhas, estão no próprio Jesus, na própria palavra, na obediência, de crer, de absorver, de obedecer aquilo que é a palavra de Deus. Hoje a igreja ela precisa aprender a crer que aquilo que a palavra de Deus diz é o que vai acontecer. Não vai mudar. Não vai mudar nada. Deus não vai realizar o teu desejo porque você é crente. Não, eu aceitei Jesus, eu vou com... Não, você pode realizar o seu desejo, mas vai ser de acordo com aquilo que a palavra de Deus diz. Tudo tem um começo, tudo tem um meio e tudo vai ter um fim. Deus não vai começar na sua vida lá no fim. Ele não começa no total, Ele não começa no grande, Ele começa no pequeno. Deus nunca vai começar nada com você se não for do pequeno. Quarta-feira eu estava falando aqui sobre José, né? Enquanto José ele tinha as bênçãos dele. Ele era um homem de Deus, um menino de Deus, né? A Bíblia começa a relatar a vida dele quando ele está com 17 anos. Ele era um moço. Ele tinha dons, ele revelava sonho, revelava. Ele tinha uma promessa, Deus deu um sonho que ele ia ser autoridade sobre Israel. Todos eles foram lá, sobre os irmãos, sobre os pais, todos eles iam se curvar. Aconteceu isso? Sim. Mas só que José tinha algo errado dentro dele também. Ele era orgulhoso, ele era mimado. Nós falamos sobre isso. Ele era uma pessoa altiva, né? Ele achava que ele era o filhinho, né? Porque o pai o fez ser desse jeito. Nós vimos tudo isso quarta-feira. Mas veja, irmãos, o que eu quero que vocês analisem, eu quero que vocês entendam. Deus não vai impedir a promessa que Ele deu. Deus não vai impedir o dom que Ele te deu. Os dons são irrevogáveis. Mas enquanto você não tirar aquilo que não agrada a Deus da sua vida, você não chega naquilo que Deus quer que você chegue. Enquanto José não tirou, que ele era soberbo, então, como que Deus tratou ele para ele chegar naquele patamar? Permitiu a humilhação. Tinha que quebrar o orgulho dele. Ele era muito orgulhoso. Teve que quebrar. O cara foi vendido como escravo, irmãos. Aí as pessoas olham para a vida assim, puxa vida, Deus prometeu isso para mim. Deus prometeu. E ele está negando? Não. Mas primeiro eu quero que você mude. Aí José passou por um período de transição muito grande, sofreu. Imagina a humilhação de ser escravo. Chega lá, começa a trabalhar na casa de Potifar, vai crescendo, de repente a mulher calunia ele, fala mentira, e lá é onde ele vai para a cadeia. Humilhação de novo na cadeia. Trabalhar lá na cadeia, viver com aqueles presos, aqueles criminosos. O que Deus estava fazendo? Estava tratando ele. Mas e as bênçãos? Deus impediu? Não, o que Ele prometeu, Ele não vai deixar de cumprir. Eu, Senhor, velo para que minha palavra se cumpra, mas enquanto você não mudar, enquanto você não se transformar naquilo em que Ele quer, você não terá condições de vencer a batalha que será para você alcançar a tua bênção. Você acha que as bênçãos vêm de mão beijada. Eu sou crente, agora as bênçãos. Não. Existe uma guerra entre você e a sua bênção. Entre você e Satanás, que vai se opor contra aquilo que Deus quer dar para você. Mas aonde Satanás vai se opor? Aonde você não está de acordo com a palavra de Deus. É ali onde você vai ser pisado, é ali que você vai ser humilhado, é ali que você vai ser envergonhado.
ali que Deus vai trabalhar você. Ele não falou que não vai te dar. Ele disse que você vai ter que vencer esse mal. Você vai ter que tirar dentro de você esse defeito, vamos assim dizer, espiritual. Traumas de infância. Lembrando que já está lá aberto as inscrições, né, para o novo tratamento de cura de almas, né? Quem quiser se inscrever, se inscreva, vagas limitadas. Tem pessoas que enquanto não passar por um processo de cura de alma, não vai alcançar o seu patamar espiritual, as promessas de Deus. Por quê? Porque aquilo que está na pessoa impede as bênçãos chegarem até ele. Então foi um tratamento muito grande. O próprio Moisés, Deus deixou ele 40 anos no deserto, irmãos, para tratar ele, para ele ser manso. E Moisés era muito nervoso. Não, então você vai passar uns anos no deserto, só 40 anos, cuidando só de ovelha, só de ovelha. O homem ficou mais manso, que passou por um processo também de tratamento, para que ele pudesse liderar o povo de Israel. Não é qualquer um que vai chegar, assim vai fazer. E aqueles que assim fizerem, estão contra a palavra de Deus. Vão fazer de forma errada, né? Porque não importa eu estar pregando o evangelho. O importante é eu estar levando a palavra para as pessoas. Irmãos, a palavra sem Deus não adianta. Sem mim não podes fazer coisa alguma. Se Deus não quer que eu pregue a palavra, não adianta eu estar aqui pregando a palavra. Se Deus não me chamar para pregar a palavra, não adianta eu pregar a palavra. Se Deus não falar que eu tenho que abrir uma igreja, não adianta eu abrir uma igreja, como muitos fazem. Acho que só abrir igreja. Não, eu estou fazendo a coisa boa. Não, fazendo a coisa certa de forma errada. Deus não chamou. Enquanto você não estiver conforme a vontade dele, a guerra vai ser inútil. Ou seja, você só vai receber retaliação. Você só vai chegar naquele patamar e nunca vai passar. Voltando, eu li Efésios 6,10. Armas de guerra. Vou falar de algumas aqui. A maioria nós já conhecemos, mas temos que usá-las sempre, sempre. Quais são elas? Primeiro, a palavra. Segundo, o sangue de Jesus. Terceiro, a armadura de Deus, que nós vimos lá em Efésios. Quarto, louvor, né? Louvor é uma arma. Paulo e Silas, né, louvaram e foram libertos na cadeia. O nome de Jesus. E perseverança. São 6 armas de guerra espirituais que nós temos que ter. O Senhor diz que Ele não se agrada daquele que larga a mão do arado e olha para trás. A perseverança, ela mostra para você que você está com fé. Você está perseverando porque perseverar não na teimosia, perseverar naquilo que a palavra de Deus diz. Tem gente que é teimoso. Tem gente que não nasceu para ser uma coisa e quer ser. Tem gente que não sabe, não gosta de cachorro-quente e vai abrir uma barraquinha de cachorro-quente. Não adianta, você vai perseverar e você não vai conseguir. Por quê? Porque você não foi chamado para aquilo. Nós temos que perseverar naquilo que Deus nos chamou. E isso chama-se fé. E sem ela é impossível agradar a Deus. Quantos cristãos estão feridos? Feridos. Ou já morreram por ter usado as armas de guerra de forma errada. Também eu não posso usar arco e flecha para lutar contra um canhão de um tanque. Eu tenho que usar as armas corretas. O inimigo, irmãos, ele é astuto. E nós não percebemos. Eu vou dar um exemplo para vocês. Hoje é comemorado o Dia das Mulheres, né? No mundo. Na Bíblia não existe isso. E para o cristão também não existe isso. Isso é lá em 1900, começo do século lá, umas feministas comunistas fizeram uma marcha, acho que em 1920 alguma coisa, fizeram uma marcha lá para decretar o direito para a mulher votar, essas coisas, querendo os direitos dela, feministas comunistas. Mas em 1959, 129 mulheres, no dia 8 de março,
foram assassinadas dentro de uma indústria. Pegaram fogo e mataram ela, sacrifício. E esse dia também é comemorado o dia de Pombagira, rainha dos céus. Hoje é dia de todas as pombagiras, dia das mulheres. Hoje é referência a ela. Veja que o meio de operação é o mesmo. Natal, eles falam que é dia de nascimento de Jesus, mas eles colocam o Papai Noel. E o que se faz? Mesmo presentes. Ou seja, você presenteia a rainha do céu. Você presenteia não a sua esposa, porque a tua esposa, o dia dela é todos os dias. O dia da mulher é todos os dias, não é 8 de março. Essa é uma festa satânica para adorar Pombagira. E as pessoas gostam disso. Os crentes fazem isso. Hoje tem igreja fazendo isso, né? Hoje estão comemorando, fazendo festa para as mulheres, estão consagrando a vida daquelas mulheres às pombagiras. Aí vem problema no casamento, vem problema, por quê? Porque elas querem receber. Se eu fosse mulher, jamais eu queria receber presente no dia das mulheres. Eu gostaria de receber todos os dias. Os 365 é o dia das mulheres, não apenas um dia. Mas por que Satanás arma essa batalha? Para te destruir. Destrói mulher, destrói casamento, entra problema sexual, porque a pombagira, irmãos, ela trabalha nessa área. E as mulheres que aceitam, o diabo falou, eu preciso que vocês aceitem. Eu preciso que vocês aceitem o Papai Noel. Eu preciso que vocês aceitem o dia das mães, o dia da pombagira. Por que justo esse dia? Ela se coloca lá. Por que Satanás se coloca no dia do nascimento de Jesus? Que também é mentira. Então veja, da onde surgiu? Aquilo que eu sempre falo na igreja, irmãos. Nós temos que ir no princípio. Me mostra na Bíblia a comemoração disso. Isso é uma invenção do homem, do comércio, mas tem, tudo tem. Quem estudou os tronos aqui, irmãos, que eu preguei sobre os tronos, não deveria nem estar. Ontem veio uma pessoa perguntar, vai ter uma festa lá na igreja da minha filha, eu posso ir? Eu falei, filho, você é livre. Vai lá atrás dos capetas, depois não reclama da vida, gente. Eu prego isso todo ano, eu falo isso todo ano, mas não entra na cabeça do povo, irmãos. Olha como que Satanás usa as igrejas, irmãos, para consagrar as mulheres a Satanás. Elas não entendem isso. Dia das mulheres, então vamos orar, vamos interceder, vamos expulsar o capeta, vamos abençoar. É espiritual a guerra, mas eles precisam da desobediência das mulheres e dos maridos, né, que também vai lá e comemora. Acho que está agradando. Pô, um dia, que pobreza, um dia no ano ser homenageada, você tem que ser homenageada todos os dias, não só um dia. E aí vai as festas mundanas. Foi pregado, foi ensinado, foi mostrado, irmãos, que são tronos. Hoje tem um trono da rainha dos céus aberto. E todos aqueles que comemoram esse dia estão entregando a sua vida ao trono da rainha dos céus. Dia das mulheres, dia de todas as pombagiras, dia de todas as rainhas do céu. Aprenda isso. Então, por isso que o povo sofre, irmãos. Aí o inimigo fala, opa, achei a brecha que eu queria. Né? Agora, quando se fala de festas, né, que está na palavra de Deus, nós temos que saber, irmãos, que o mundo jaz do maligno. A santidade é aquilo que eu estava falando agora há pouco. É a medida em que você vai deixando o mundo. É a medida que você não vai crendo mais nas coisas do mundo. À medida que você não vai participando mais do mundo. Você vê, o mês que vem, abril, né? Vai ter uma outra festa aqui na nossa cidade, chamada festa de rodeio. Outro lugar de Satanás, rainha dos céus de novo, a Maria Aparecida. Eles consagram aquela festa. Aquilo não é de Deus, mas o povo vai. O povo vai ver o casamento desse povo. Vai ver os filhos desse povo,
vai ver as doenças desse povo. Tudo porque não olham para a palavra de Deus. Ah, crente cowboy, crente... Irmão, nós não participamos num lugar onde sacrificam, machucam animais. Os animais não é para ser machucados. Aonde músicas que são tocadas lá são músicas do mundo, adoração ao mundo. Antes deles começarem o rodeio, lá eles fazem uma oração, invoca a rainha dos céus, que eles dizem que é a mãe de Deus. Consagra o local, as bebidas alcoólicas, muita paquera, um homem pegando a mulher do outro e assim por diante. Aquilo parece uma zona. E o povo crente está lá no meio. Se diz crente. Aí vem a retaliação depois. Satanás tem autoridade para agir na vida dos crentes. Mas eu sou crente. Que crente, irmãos? Crente obedece a palavra. Crente sabe que não pode fazer aquilo que a palavra de Deus condena. Agora, como eu disse, eu não vou falar, não faça isso, não vai ali, isso é pecado. Irmão, vocês são livres para ir onde vocês quiserem. O negócio está tão ruim hoje, irmãos, que certas igrejas não dá nem para entrar mais. Satanás está dominando tudo. Muitas igrejas. Eu estava dando uma volta aí ontem aqui, meu Deus, está surgindo cada dia tem uma igreja num lugar diferente. E ploc. E aí, de onde vem? Quem é o seu nome? Tem uma igreja que está traduzindo o nome, Cidade Perfeita. Comunidade Cidade Perfeita. O que tem a ver, gente? O que tem a ver, gente? Aí o pessoal vai nessa, e assim vai. Estou dizendo quem é melhor, quem é pior. Eu estou dizendo que nós temos que analisar a palavra de Deus. Sem mim não podeis fazer coisa alguma. Voltando, 2 Coríntios 10, versículo 4. Então os cristãos estão feridos. Por quê? Porque não vigiam. E outro, não são ensinados. E eu vou falar uma coisa para vocês, não adianta ensinar. Gente da nossa igreja pratica essas coisas. Vão nesses lugares. Não adianta ensinar. Só que vai vir a retaliação. Pode ter certeza que vai vir a retaliação. O que você comeu lá, né? O salgadinho que você comeu, o bolo que você comeu, o guaraná que você comeu, né? Não, mas era festa de Dia das Mães, festa da Rainha do Céu, festa da Pombagira. Hoje que se comemora o dia de todas as pombagiras. Então, quem participa de uma festa de pombagira está comendo comida consagrada a demônios. Não, mas a minha intenção, tua intenção não vale, o que vale é a palavra de Deus. Não podemos transformar o que é profano em santo. Está na palavra de Deus. Mas tudo isso em nome de agradar a mulher, tem que agradar a Deus, irmãos. Agrada o teu Deus, Ele satisfará o desejo do coração. Igreja é o lugar de pregar o evangelho, igreja é o lugar de libertar, igreja é o lugar de batizar, igreja é o lugar de ensinar a palavra de Deus. Não existe outra coisa na igreja. Aí as pessoas não entendem. Mas por quê? Porque não querem sair do mundo, trazem o mundo para dentro da igreja. Aqui em 2 Coríntios 10, diz, aliás, 2 Coríntios 10, eu falei? Versículo 4 a 6. As armas com as quais lutamos não são deste mundo, mas poderosas em Deus para destruir fortalezas. Destruímos argumentos e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levamos cativo todo pensamento para torná-los obediente a Cristo. Uau! Que palavra!
Como é que nós vencemos o inimigo aqui? Volta lá. As armas com as quais lutamos não são deste mundo. Então não é rosa ungida, não é pão ungido, não é campanha, não é nada, não tem nada a ver tudo que você fizer aqui no mundo, a não ser que seja um ato profético que Deus te deu para você fazer. Mas isso é uma coisa específica do próprio Deus, não tem nada a ver com o negócio de campanha. Então, não é nada deste mundo, mas a arma ela é poderosa em Deus para destruir fortalezas. Que são fortalezas? Fortalezas são lugares protegidos, né? Mas aonde essas fortalezas elas existem? Na nossa mente, no nosso pensamento. Por exemplo, uma mulher crente que comete esse pecado de adorar as pombagiras no dia das mulheres, porque ela tem uma fortaleza de pensamento do mundo. Satanás consegue convencer. Não tem nada a ver. Nada a ver. Aí liga, feliz dia das mulheres. Que dia das mulheres? Não, hoje é dia das mulheres. Não, hoje não é. Hoje é dia da pombagira, das pombagiras. Dia da mulher não existe. Não existe. Nem Deus, nem Jesus quis que nós soubéssemos o dia que Ele nasceu. A única data que nós comemoramos, e não é todos os dias, que nós comemoramos não com uma data específica, irmãos, é a morte de Jesus, que Ele mandou comemorar. A minha morte vocês comemoram. E quando? Todas as vezes que vocês se reunirem em meu nome. Santa Ceia. Nós temos que seguir a palavra, irmãos. Não que o mundo transforme em gospel. Olha a próxima. Como que a gente destrói a fortaleza? Destruindo argumentos e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus. Todos os argumentos. Se alguém vier falar para mim sobre o Dia das Mulheres, que não tem nada a ver, que pode fazer, palavra na cabeça. Palavra de Deus, Bíblia. Abre a Bíblia, começa a mostrar. Plá, 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 pá, 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 pá. Palavra espada, palavra na cabeça, destrói esses argumentos, destrói essa pobreza, destrói esse mundanismo com a palavra de Deus, destrói, trazendo o quê? Conhecimento. O povo perece porque não tem conhecimento. Não estou nem aí, nada a ver. Da altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, levamos cativo, nós temos que levar cativo, nós temos que prender todos os nossos pensamentos para torná-los obedientes somente a Cristo, não a pastor. Tem gente que obedece pastor, se submete, o pastor está fazendo. Uma vez eu fui, um pastor conhecido meu, fez festa junina na igreja, Arraial de Cristo. Vai tomar banho, gente. Vai tomar banho, vai se lascar. Onde está escrito isso? Trazer uma festa mundana, de adoração a demônios para dentro da igreja, tentar colocar o que é profano como se fosse santo. Vai te lascar, gente. Pegue a palavra de Deus. Isso não tem na palavra. Nem Deus quis glória para Ele. Eu sou o Senhor, este é o meu nome, minha honra, minha glória, eu não dou a ninguém. Só Ele nós adoramos. Nem Jesus quis glória para Ele. E as mulheres querem glória para elas. Querem ser adoradas no dia das mães. Vocês querem glória? Preste atenção, vocês estão roubando a glória de Deus. Vocês estão recebendo algo que vocês não merecem. Você tem que ser bem tratada todos os dias. Você tem que receber carinho, beijo, cartão de crédito todos os dias. Vocês têm que ser bem tratados pelo seu marido todos os dias. Todos os dias ele tem que falar coisas boas para vocês.
Não uma vez por ano. E o cara vai lá e compra presente. Esse presente é consagrado a Satanás. Se eu fosse você, botava fogo. Deus que me livre, apóstolo. Me mostra argumento na Bíblia para se praticar isso. Vamos confrontar na palavra. Eu só recebo dentro da palavra. E não vem com nada a ver, que nada a ver não está na palavra. Não é bem assim. Também não vem com isso que não está na palavra. Isso é algo maligno. E ponto final. Me mostra o contrário na palavra. Tem que mostrar na palavra. Eu dou trocentos versículos para você, destruindo todos esses argumentos. Temos que destruir os argumentos. E essa, irmãos, essa é a nossa maior arma, a palavra de Deus. Satanás vem lá, não, nada a ver, nada a ver, nada a ver, nada a ver. Pega a palavra, acabou. Jesus disse quando ele veio, tal, nada a ver. Nem só de pão vive o homem. Aí Satanás transforma a pedra em pão. Jesus falou que nada, a palavra está escrito. Essa é a maior arma que nós temos, irmãos, argumentar com uma pessoa através da palavra de Deus. Negue, fala que a palavra de Deus é mentirosa. Se você disser que a palavra de Deus é mentirosa, você está blasfemando contra Deus. Ela é a verdade, Deus deu toda a autoridade a Jesus. Acabei de ler, todo o poder, toda a autoridade está debaixo do Senhor Jesus, a palavra dele. E ele disse que nós temos que destruir esses argumentos, toda altivez que se levanta contra o conhecimento da palavra de Deus. E que como que nós fazemos? Levando cativo os nossos pensamentos ao quê? A Jesus, obedientes à palavra de Deus. Não, está escrito isso. É isso que está escrito. Eu vou ficar com a palavra de Deus. Irmãos, nós não estamos no mundo, nós não somos desse mundo. Tem que entender isso. Armas de ataque. Vamos para cima. Efésios 6,14. Assim permaneçam firmes, cingindo-se com o cinto da verdade, vestindo-se com a couraça da justiça. Irmãos, eu não vou a profundo, como eu já fiz. A armadura de Deus, tem um monte de estudo na internet. Eu quero pegar certas coisas específicas nesse pensamento, nesse raciocínio, nessa revelação de hoje. Primeiro passo, proteger a cintura. Todos os soldados, eles tinham uma proteção na cintura. Cinturão da verdade. O que significa isso? Antes de sair para uma batalha espiritual, precisamos ter uma vida de integridade. Não pode estar fora da nossa vida. Ou seja, não podemos estar em pecado. Vou dar um exemplo para você. Vem o fulano e fala, negócio dia das mães, todo esse negócio aí, né? É tudo uma... Não, mas não, minha mãe, que mãe? Mãe é todo dia, gente. Dia de pai. Aí o que acontece? Não, dia da mulher, dia internacional da mulher. As feministas, lá do começo do século passado, inventaram esse dia com uma marcha, não sei quantas, 11 mil mulheres pedindo seus direitos. Aí mata, faz um sacrifício de 159, acho que 129 mulheres, no dia 8 de março. Sacrificaram, mataram, deram para Satanás como oferta, para que eles pudessem perpetuar esse dia. Temos que estudar a história. E aí você vem com todos esses argumentos, palavra de Deus. Só que aí, eu prego tudo isso, eu falo, só que aí eu vou no rodeio, mês que vem. Que moral que eu tenho de falar do Dia das Mulheres se eu vou no rodeio? Que moral que eu tenho de falar certas coisas, irmãos, se eu não vivo? Que moral que eu tenho de falar de casamento se eu não estou com casamento como tem que ser? Que moral eu tenho de argumentar com uma pessoa a palavra de Deus se eu não estou vivendo aquilo que eu prego? O difícil não é pregar o Evangelho, o difícil é viver o que eu estou pregando aqui. Porque quando eu prego isso, eu estou confrontando o próprio Satanás.
Satanás, você quer acabar com a minha festa? É verdade, eu quero acabar com a tua festa, Satanás. É tua festa. Eu quero mostrar para as pessoas que eles estão errados. A tua palavra é a única, a palavra de Deus é a única verdade. Isso tem confronto. Isso confronta aqueles que do nada a ver, não é bem assim, entendeu? Não é bem assim. Isso confronta. E aí o que acontece? Quando eu vou fazer algo, quando eu vou falar, quando eu vou argumentar, eu não posso ter rabo preso com nada. Quer ver? João capítulo 18, versículo 37. Jesus, maior exemplo. Vamos olhar para ele, né? Então você é rei? Disse Pilatos. Jesus respondeu: tu dizes que eu sou rei. Para isso nasci e vim ao mundo, para dar testemunho da verdade. Eu não vim para ser rei de ninguém. Eu vim para dar testemunho da verdade. Todos os que são da verdade me ouvem. Todos que são da Bíblia, que são crentes, ouvem a palavra de Deus. Próximo. O que é a verdade? Perguntaram então. Pilatos perguntou para Jesus. Perguntou Pilatos. Depois de perguntar isso, saiu novamente para onde estavam os judeus e disse: eu não encontro nele motivo algum de acusação. Não tem acusação, o diabo não pode te acusar, gente. Como que você vai enfrentar um problema no mundo espiritual se você tem rabo preso? Se você tem brecha na sua vida? Como que você vai enfrentar o inimigo? Por isso que o inimigo vem e retalha. Eu vou acabar com ele, com ela logo, antes que você se arrependa, aí eu não consigo mais entrar na vida dessa pessoa. Nós temos que tapar as brechas. Jesus não tinha nada nele. Pilatos falou: o que eu vou encontrar? Não tem nada que acuse esse homem. Vocês querem crucificar ele, mas não tem nada. Você quer falar a verdade, irmãos? Você quer ser um cristão? Não tem que ter nada na tua vida. Teu nome não pode estar sujo no Serasa. Você não pode estar devendo para ninguém. Você não pode estar vivendo uma vida com um casamento destruído, sendo crente. Os teus filhos têm que estar sujeitos a você. Você não pode ter. Eu dei aqui a vocês a lista para ser um pastor, para subir. São 16. Abre lá. 1 Timóteo, capítulo 3. A lista para um pastor subir no altar, para poder pregar. 15 são personalidade. Uma só, conhecer Bíblia. Veja que Deus não exige o conhecimento tanto da Bíblia, mas sim que você tenha personalidade. Esta palavra é digna de confiança. Se alguém aspira a ser bispo, ou pastor, qualquer autoridade, deseja uma nobre função. Então vamos. Primeiro, é necessário, pois, que o bispo seja irrepreensível, ou seja, ninguém pode chegar em você e ter você alguma dívida com alguém. Alguma coisa errada que você está fazendo. Ninguém pode chegar em você que você está fazendo coisa errada. Você mentiu, você engana, você faz coisa errada, você adultera, você prostitui, você faz qualquer coisa. Xinga, fala palavrão, né? Espanca a esposa, espanca os filhos, né? Nada, você não pode ter nada, tem que ser irrepreensível. Marido de uma só mulher, tem gente que já está no 3º casamento, já divorciou, casou com outro. Irmão, marido só de uma mulher. Pastora, esposa só de um marido. O marido tem que estar junto com a esposa na igreja. Para ser pastor tem que andar os dois juntos. Andarão dois juntos se tiverem como um acordo? Conheço pastora que os maridos não vão. Moderado, sensato, respeitável. Veja, até aqui só caráter. Hospitaleiro e apto para ensinar. Aí vem a palavra. Não deve ser dado ao vinho, nem violento, mas sim gentil, pacífico, livre do amor ao dinheiro. Ixi, só aqui, irmão, já cai 60% dos pastores.
Amor ao dinheiro. Deve governar bem a sua casa, está vendo? Se não governa bem a casa, não pode. Deve é ordem. Quem mais? Tendo os filhos em sujeição, ou seja, os filhos têm que estar dentro da igreja, têm que estar ministrando, têm que estar na palavra, têm que estar na obra. Não por força e nem por violência, mas pelo Espírito. Não por obrigação. Tem que estar porque ama fazer a obra de Deus. Com toda a dignidade. Pois, se alguém não sabe governar a própria casa, como poderá cuidar da igreja de Deus? Toma! O cara não consegue nem manter sua esposa, tem que arrumar outra esposa, divorcia, pega outra. E lembrando, irmão, aí o pessoal fala, graças a Deus que eu não sou pastor, não sou pastora. Mas a Bíblia diz que quando você aceita Jesus, você se tornou rei e sacerdote. Você não é sacerdote de uma igreja, mas você é sacerdote lá fora. Tem mais alguma coisa? Tá bom, só isso. Aí vem obreiro, serve para tudo, para obreiro, para quem toca, para quem canta, todos precisam ser conforme a palavra de Deus. Não somos perfeitos, mas temos que buscar, irmãos. Voltando, 2 Coríntios 10:5, a hora passa. Vestir o cinturão da verdade é dizer ao Senhor que não há nada que o diabo possa nos acusar naquele momento. Irmão, todo mundo peca, presta atenção. Só que no momento de uma batalha, você não pode sair para uma batalha sem antes fazer um concerto com Deus. Olha aqui. Destruímos os argumentos de toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus. Levamos cativo todo pensamento para torná-lo obediente a Cristo. Então veja, tudo que a gente tem, tudo que a gente fala, tudo que a gente faz, temos que estar segundo a vontade de Jesus. Não entre em batalha se você está com problema no seu casamento, com problema na sua vida. É melhor você pedir para alguém orar com você. É bom que seja dois, porque quando um cai, o outro levanta. Vai entrar numa guerra, você vai receber retaliação. E tem uns que chegam até a morte, porque não estão preparados. A espada do Espírito é a outra. Nos defende e podemos atacar com ela. Hebreus 4:12. Vou dar 2 versículos aqui. 4:12. Pois a palavra de Deus é viva. O que ela é viva, irmãos? A palavra de Deus, ela tem vida. A Bíblia não é a palavra escrita. A Bíblia é aquela que fala, que revela. A palavra de Deus é viva. Eficaz, ela serve. É mais afiada que qualquer espada de 2 gumes. Ela penetra a ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para julgar os pensamentos e as intenções do coração. Então veja, irmão, a palavra de Deus, ela penetra no mais íntimo da gente. Aonde tem, quando você crê na palavra, quando você aceita a palavra, quando você você realmente se convence da palavra, essa palavra ela penetra dentro da gente. Ela vai lá onde você tem problema. Ela vai procurar onde está causando o problema, porque você creu na palavra e vai destruir tudo aquilo que está dentro dela. Você quer ver uma coisa, experiência própria? Não sei se acontece com você, comigo é assim. Essa noite, essa madrugada, fui orar. Orei umas 2 horas, 2 horas e meia de madrugada. Fui orar 2 horas e meia para você ver. É uma batalha, é uma guerra para você conseguir. Então veja, aquela palavra, quando você começa a orar, irmão, é uma canseira, é uma preguiça, é sono, é calor, é tudo para você não orar, se desanimar.
Mas você vai insistindo, vai apresentando, vai orando, vai louvando, vai orando em línguas, vai louvando, vai orando, vai lendo a palavra, vai declarando a palavra, vai nos salmos, declara salmo, e vai orando, Deus vai direcionando, até que Deus comece a te direcionar dentro da palavra. Vai lá, pum! Aí eu falo um negócio, ele vai lá, pum, aquilo que eu falei na oração, ele responde na palavra. Aí eu vou de novo, tem hora para o fulano de tal, eu vou orar, tal, hora para isso, hora para aquilo, você vai orando, vai para a palavra, o capítulo tal, aí você vai lá, pum, ele responde aquilo que você estava orando. Aí você vai orando, ele está te usando naquele momento, você é um instrumento dele. E vai orando, ele fala, vai lá em tal capítulo, ora por fulano de tal, ora para aquela situação, para aquela pessoa que está fazendo isso, você vai lá, ora para cima dele, aí vai lá para aquele capítulo, naquele versículo tal, você vai lá, pum, ele fala a mesma coisa que eu estou orando, ele confirma na palavra. Irmão, Deus confirma, a palavra de Deus é viva, mas não essas oraçãozinhas de arroz e feijão que o pessoal faz. Deus quer te usar, nós somos profetas, nós temos que lançar a palavra de Deus aqui na terra, e nós temos que plantar essa palavra, a palavra é semente, como Jesus disse. Voltando, 2 Timóteo 3, versículos 6 a 17, esses são os que se introduzem pelas casas, e seduzem mulheres vulneráveis, carregadas de pecados, as quais se deixam levar por todas as espécies de desejos. Estão falando dos falsos, né? Elas estão sempre aprendendo, mas jamais conseguem chegar ao conhecimento da verdade. Irmão, tem pessoa que está na igreja aprendendo, a gente prega, aprendendo, anota, aprendendo, mas não consegue usar na vida dela. É mesmo. Tem um problema, irmãos. Tem problema de alma. Precisa ser curado. Mais um. Como Janes e Jambres, que se opuseram a Moisés. Esses também resistem à verdade. Esses homens têm a mente depravada e são reprovados na fé. Não adianta resistir, irmãos, à verdade, àquele que prega a verdade, àquele que mostra a palavra. Mais um. Contudo, não irão longe, pois a insensatez deles se tornará evidente a todos, como no caso daqueles dois. Vai até o 12. É 12 que eu falei? 17, né? Entretanto, vocês têm seguido de perto o meu ensino, Paulo está dizendo. A minha conduta, o meu propósito, a minha fé, a minha paciência, o meu amor e a minha perseverança. Veja o que Paulo está dizendo. As perseguições, o sofrimento que enfrentei, coisas que me aconteceram em Antioquia, Icônio e Listra, suportei essas perseguições e o Senhor me livrou de todas elas. Irmãos, é inevitável perseguição, inevitável, mas o Senhor nos dá vitória em todas. Amém? Voltando. De fato, todos que desejam viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Glória a Deus. Eu não estou sendo perseguido, então você não está seguindo Jesus. Perseguido porque você está fazendo a vontade de Deus. Por exemplo, eu prego uma palavra dessa, eu sou perseguido. Tem mulher que fica, vou ter que jogar aquele relógio que eu ganhei hoje, você que sabe. Vai ficar com o relógio da Pombagira? Eu não sabia, então. Peço perdão para Deus, então, mas agora você sabe. Como que você consagra um dia desse, irmãos? Como presente representa aquilo que está na tua alma. A palavra de Deus é para o povo de Deus, a palavra de Deus é para aqueles que estão no mundo. Contudo, os perversos impostores irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Quanto a você, porém, permaneça nas coisas que aprendeu e das quais tem convicção, pois sabe de quem as prendeu. Porque desde criança você conhece as sagradas escrituras, que são capazes de torná-lo sábio
para a salvação por meio da fé em Cristo Jesus. Só através do conhecimento da palavra nós nos tornaremos sábios o suficiente para ser salvo. Ninguém vai entrar no céu no pecado, adorando imagem, adorando capeta, adorando rainha dos céus. Ninguém. Ou você é de Deus ou você é do diabo. Santifique, pois sem santidade nós não veremos a glória de Deus. Santidade, deixe as coisas do mundo. Toda a escritura, de Gênesis a Apocalipse, ela é inspirada por Deus e útil, ela serve para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça. A Bíblia serve para isso. Por isso que você nunca deve falar para uma pessoa, chamar a atenção de uma pessoa, se você não mostrar a palavra de Deus. Ou citar, a pessoa que procure. Mas está na Bíblia, procura lá que isso está na Bíblia. Agora, não pode falar para uma pessoa que uma folha não cai da árvore, se não for da permissão de Deus. Onde está escrito isso? Apesar que é uma verdade. Tudo está no controle de Deus. Mas tem gente que fala, está na Bíblia, e isso não está na Bíblia. Aonde que está na Bíblia que os humilhados serão exaltados? Não está na Bíblia. Então tem coisas que você não pode falar, porque não está na Bíblia. Mas aquilo que está na Bíblia, você pode falar. Vai sofrer retaliação? Provavelmente. Porém, você está aqui para fazer a vontade de Deus, e não a vontade dos homens. Vestir os pés com o evangelho da paz. Tá bom aí. Efésios 6,15. Não podemos tropeçar neste mundo, irmãos. Estar sempre preparados para responder a qualquer pessoa. Todas as pessoas nós temos que ter resposta na Bíblia. Eu acho, meu pastor falou. Não, isso não serve, eu tenho que ter resposta. Você tem que aprender a ter argumentos dentro da palavra para as pessoas que estão indagando, porque não adianta você falar que está errado, que aquilo é pecado. Você está falando. Fulano, vem cá. Lembra da mensagem que eu dei semana retrasada, irmãos? Eu acho que retrasada ou antes, na retrasada eu não dei porque eu fiz cirurgia. Que nós temos que levar as pessoas ao arrependimento. Não acusá-los. Não falar que eles são do diabo, que eles estão fazendo coisa errada. É levar o conhecimento da palavra. Olha, isso que você está fazendo está fora da palavra. Arrependa. Se você se arrepender, esse mal vai embora. Ah, não, vou insistir no mal. Amém, a tua parte você fez. Você mostrou a verdade. E a verdade é que liberta. Não é a oração nossa. O apóstolo, faz oração para mim. Às vezes eu oro e não funciona. Toda oração funciona? Toda oração funciona. Mas por que não funcionou aqui? Porque tem legalidade. E o que eu tenho que fazer? Levar a pessoa a conhecer a legalidade e ela se arrepender. Aí a oração funciona. Buscando o meu reino e minha justiça, em primeiro lugar, as coisas lhe serão acrescentadas. Então, irmãos, eu li aqui, e tendo os pés calçados com a prontidão do evangelho da paz. 1 Pedro 3,15. Então, esses argumentos, olha o que aqui dá, olha o que o Pedro diz aqui. Antes, santifique Cristo como Senhor no coração de vocês, nosso. Estejam sempre preparados para responder, presta atenção, estejam sempre preparados para responder a qualquer pessoa que pedir a razão da esperança que há em vocês. Nós temos que estar preparados para responder as perguntas. Eu tenho um testemunho de um pastor, como que ele chama? Ribas lá, ele era um ex-satanista, agora ele é pastor, acho que é Antônio Ribas, não sei se é esse nome, Carlos Ribas. Ele foi pregar, no comecinho dele, foi pregar num lugar aí, irmãos, numa cidade, pagaram o avião para ele, e ele foi, pregou, deu testemunho dele, vendeu o livro, tal. Só que teve um cara que organizou o evento lá, roubou todo o dinheiro. E eles não tinham dinheiro nem para pagar um hotel para eles dormir, porque o cara levou todo o dinheiro. Aí, o pessoal ficou sem graça, tal. Resumindo, uma mãe de santo tinha ido lá. Mãe de santo foi lá.
porque ela ouviu o carro de som, ei, satanista, vai contar o testemunho, tal, tal, e ela achou, e foi lá. E estava cheio de crente. Chegou no final, e nada, a velhinha foi lá, mãe de santo, uma senhora, falou, olha, o senhor não quer dormir na minha casa? Aí, ela falou, só que tem um problema, minha casa é um terreiro de Umbanda. Aí ele falou, olhou para os crentes, ninguém ofereceu a casa, e falou, vou dormir na rua? Os crentes estão me negando lugar para dormir? A mãe de santo veio e ofereceu lugar para eu dormir. Só que ali tinha um propósito de Deus, né? Ela falou, eu vou. Chegou lá na porta, o marido dela não queria deixar ele entrar. Resumindo, ele ficou a noite inteira lá, conversando com o senhor, pregando a palavra, mostrando, não falando mal, pregando a palavra, blá. Aí veio um demônio para esse senhor de noite, falando para manda esse cara embora agora. Aí ele falou, mas por que ele está te perturbando aqui na minha casa? E ele conta a história que ele via gente, demônios subindo em cima dele, e vindo para cima dele, cafungando em cima dele, estava dentro do centro de Macumba. E era a casa deles. E vinha falando, chegou de manhã, falou, não consegui dormir, acho que dormi umas 2 horinhas, mas já era de dia quase. Aí quando chegou, foi conversar com o senhor, falou, me perdoa por ter dormido um pouco. Ele falou, também não dormi essa noite. Aí contou a história dos demônios que vieram conversar com ele. E ele falou assim, eu decidi que eu não quero mais os demônios. Porque se você fosse tão ruim, né? Se as coisas que você me falou, são todas verdadeiras, e eles estão preocupados com você, ele não deveria estar mandando você embora. Então, eles estão errados. E aí ele negou os demônios daquele dinheiro, pegaram todas as imagens, jogaram tudo fora, e ele dormiu no quarto das imagens. Falou que foi um tormento com os demônios. E aí o que aconteceu? Aquela casa virou uma igreja. E naquela casa se converteu uma moça. E essa moça, ela virou uma das maiores missionárias na Europa hoje. Ela está lá até hoje, pregando o evangelho, essa moça. Já faz uns 30 anos isso que aconteceu. Mas já pensou se ele tivesse, Deus que me livre, vou dormir na casa do macumbeiro. É nesse lugar que a gente tem que ir. Para pregar o quê? A palavra. Veja que Deus, eu creio que não é que os crentes negou, é que Deus falou, não quero nenhum crente, eu quero que ele vai dormir lá. Teve que ficar 15 dias lá, porque eles não tinham dinheiro para mandar ele de volta. Falou, desse dia, eu ia todo dia fazer um culto lá. Todo dia a gente fazia um culto. Todo dia nós fazíamos um culto lá no centro de Macumba. E ali virou uma congregação de uma igreja batista. E ali várias pessoas se converteram. E o casal virou pastor daquela igreja. Está vendo? O propósito de Deus, mas ele não negou a palavra de Deus para aquelas pessoas. Essa é a nossa missão, irmãos, falar a verdade. Voltando, lembrando que as pessoas do mundo estão aprisionadas e precisam ser levadas ao arrependimento. Lembrando que elas precisam ser levadas ao arrependimento. 2 Timóteo 2,24, está aí? Não, 2 Timóteo 2,24, já vou parar. Semana que vem eu continuo. Ao servo do Senhor não convém brigar, mas sim ser amável para com todos, apto para ensinar, tolerante, e que mais? Vamos embora, até o 26. Deve corrigir com mansidão os que opõem a ele, na esperança de que Deus lhe conceda o quê? Arrependimento, levando ao conhecimento da verdade. Como que uma pessoa vai se arrepender se não tem quem leva ela ao conhecimento da verdade? Mais um. Para que assim volte à sobriedade e escape da cilada do diabo, que os aprisionou para fazerem a vontade dele. Amém, irmãos? Aplauda o Senhor Jesus.